Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E hoje o programa é especial para você que não tem muito dinheiro para investir, mas mesmo assim não quer o dinheiro lá parado na poupança ou mesmo na conta corrente, porque você acredita que não tem uma aplicação boa o suficiente para a quantia que você tem. Existe e o Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos, vai te ajudar a escolher. Bom dia, Indec, tudo bom? Bom dia, tudo bom, tudo ótimo. Tudo ótimo. A gente sempre deixa disponível aqui um e-mail, né, para o pessoal mandar perguntas. E a gente recebeu, fiz um compilado. Um apanhado geral. Um apanhado geral de algumas perguntas que tinham no sentido de tem pouco dinheiro por mês. Então não é nem que ele tem um pouco de dinheiro que juntei uns 5 mil por alguns anos e quero fazer um aporte agora. Não, a pessoa tem pingadinho, R$100 ou R$200 por mês. O máximo aqui que a gente recebeu desse compilado que eu fiz foi de 500. Diego Vitorino falou que precisa saber qual a melhor opção para investir R$500 por mês. Tem outra pessoa aqui falando que quer fazer em torno de R$100 a R$200 mensais. Tem outra conta que é universitário, trabalha, estuda, ele pode guardar R$350 por mês. E nesse caso aqui específico do universitário, ele fala que tem intenção de gastar apenas com cursos que possam aparecer do interesse dele para ele melhorar aí a parte profissional, mas ele não tem uma data exatamente, mas ele precisa de uma liquidez diária, porque na hora que surgir esse curso ele quer resgatar esse dinheiro. Então quais são as possibilidades para quem tem esse dinheirinho aí pingado de R$100 a R$500 por mês para investir? Vamos falar primeiro aí para o universitário que precisa da liquidez diária. Vamos lá, eu acho que tem alguns pontos que são importantes dentro de tudo isso que você passou. Eu acho que o primeiro deles é verificar na sua conta corrente do banco, porque você vai ter que necessariamente fazer uma transferência, né? Por exemplo, uma plataforma digital de investimento, como da Rico ou da XP, não aceita depósito em dinheiro, né? Então você vai ter que fazer essa transferência, pode ser online, enfim. Mas, sem dúvida alguma, um ponto a se destacar é qual o custo dessa transferência, se há custos, né? Por exemplo, você paga pelo DOC, você paga pelo TED, há uma quantidade limitada de DOCs e TEDs gratuitos no pacote que você paga para o banco de uma forma mensal. Geralmente nas contas universitárias não há esse tipo de custo, né? Sim. Geralmente, eu não sei como é hoje em dia, eu me formei tem alguns anos já, mas tem algumas isenções de taxas dependendo do perfil de cada um. Então, sem dúvida alguma, esse é o primeiro ponto a levantar. Por que eu estou falando isso? Desculpa. Porque se você for investir, por exemplo, R$100 por mês e o banco te cobrar 8 ou R$10 por mês, inviabiliza qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de transação, né? R$10 sobre os R$100 que você vai fazer um depósito ou uma aplicação mensal é 8 a 10%, né? Então isso aí acaba inviabilizando, isso aí deve ser uma taxa mais de um ano praticamente, levando em consideração a taxa de juros hoje, a Selic em 6,75. Então acho que esse é o primeiro ponto a destacar. Olhar se de fato a sua conta corrente ela te cobra alguma coisa para fazer um DOC ou TED. Se ela cobra, quanto ela cobra? E se ela não cobra, melhor ainda. Agora, se ela cobra, também vale a pena você entrar em contato com o seu banco e verificar as possibilidades de negociação para que não seja cobrado esse tipo de eventual tarifa, né? Então isso é muito importante para você poder primeiro viabilizar. Eu acho que o segundo ponto é a questão da liquidez. Como a Verusca bem disse, você tem a liquidez, ou seja, você precisa desse dinheiro no curto prazo, no curtíssimo prazo, é aquele dinheirinho que você chama de emergência, ou se é algo que você vai guardando aos pouquinhos, pensando no médio, longo prazo, enfim. Então tem esses pontos que você tem que considerar também como seu objetivo como investimento. E eu acho que por último, é claro que aí você abre o leque de alternativas de investimento, né? Você vê o que tem a partir de R$100. A gente tem considerado muito aqui os CDBs de bancos médios e pequenos, só que eles em geral é a partir de 5 a 10 mil reais, LCIs e LCAs a partir de 3 mil, 5 mil. A gente vê grande parte, por exemplo, uma emissão primária de uma debênture de infraestrutura, no caso tem isenção no imposto de renda, pode ser a partir de R$1.000, não é uma regra, mas em geral tem sido assim. Então, valores, fundos de investimento também em renda fixa, muitos hoje já têm a partir de R$1.000, mas R$100 é difícil, né? Então, R$100, o destino que eu daria seriam os títulos do Tesouro Direto. Eu acho que seria a hipótese mais viável, alternativa mais viável de investimento, seja para você que quer guardar esse dinheiro para o curtíssimo prazo, e aí eu indico o Tesouro Selic a partir de R$100. Para você que quer o médio e longo prazo, eu dedico aí
recomendo os títulos do Tesouro IPCA, que são aqueles indexados à inflação, tem vencimentos um pouco mais longos, que você leve até esses recursos, essa aplicação até o vencimento, enfim, que você consiga realizar e manusear de acordo com o interesse de cada um, né? Certo. E o universitário ele precisa de uma liquidez diária, porque a qualquer momento pode aparecer um curso do interesse dele, ele precisa do dinheiro. Mas quem tem esse pingadinho todo mês, mas vai deixar o dinheiro lá parado, pode esquecer, não vai mexer tão cedo. Quais são as opções? Eu acho que a partir de R$100 a gente não tem muita opção, né? Eu acho que o leque se fecha bastante. Até porque se você for procurar, por exemplo, fundos de investimento em renda fixa a partir de R$100, eles existem. Mas as taxas de administração acabam inviabilizando totalmente esse tipo de aplicação, né? Eu acho que quanto menor o valor a ser aplicado, mais taxa de administração os fundos de investimento eles acabam cobrando. Até porque você tem um trabalho com isso, né? Não é simplesmente uma aplicação e ponto final. Então acho que tem esse ponto. Agora, para quem quer guardar um tempinho a mais, uma sugestão que eu faço, por exemplo, para quem aplica 100, 200, 300 reais por mês, é você guardar um certo valor, por exemplo, até uns 3 ou 5 mil reais, que você consiga de fato guardar esse valor ao longo do tempo e depois, por exemplo, resgatar e realizar aplicações que podem ser mais rentáveis, né? Então eu acho que esse é um início, é um começo que você tem que buscar de novo alternativas que sejam compatíveis e que sejam rentáveis independentemente do valor, né? Sim, era até isso que eu ia te perguntar sobre uma estratégia para você ir maximizando esses lucros. A gente vai soltar até nas próximas horas uma lista com CDBs de até R$3.000. Tem até alguns da Rico que com R$1.000 você já consegue iniciar um investimento que pague 111%, 115% do CDB. Só que quem está ali investindo 100, R$200 por mês, até ele conseguir os 1.000, 2.000 para conseguir investir num CDB da Rico, qual que é a melhor estratégia? Deixa num Tesouro Selic? O que pode fazer? Porque a gente sempre fala, por menos que você tenha, não deixa parado na poupança. E às vezes essa história de, mas eu não tenho 5.000, então eu vou deixar na poupança. Sim. E aí acaba nunca fazendo um investimento que pague melhor, né? E pior ainda, não é deixar parado na poupança, pior ainda é deixar parado na conta. Tem muita gente que deixa dinheiro parado na conta do banco, simplesmente deixa parado 100, 200, 400, 500, que seja, qualquer valor que seja, né? Eu, por exemplo, eu tenho dentro do meu planejamento, eu recebo meu salário, eu tenho minhas contas tudo certinho que eu vou pagar, e aí eu vejo a sobra que tem, dia seguinte essa sobra ela já vai para uma aplicação financeira, né? Eu até prefiro que isso saia em débito automático, para eu não ter o trabalho de ter, ou aquela responsabilidade, esse mês não vai dar, esse mês talvez, não. Já vai automaticamente. Já está no orçamento. Já está no orçamento. Quem investe pouquinho também consegue fazer esse planejamento de deixar atrelado a conta, sempre essa transferência para corretor, o investimento automático? Você consegue. Tem um investimento automático na RIC, por exemplo, eu acho que é uma das alternativas. Outra alternativa que outro dia a gente tinha um dos convidados, o Henrique, explicando sobre, por exemplo, fundos de previdência privada, né, disponibilizadas na plataforma da XP Investimentos, em que você consegue também realizar esse débito automático. É que para você conseguir realizar esse débito automático, você tem que ter um valor superior e aí não cabe só os R$100, por exemplo, nesses casos especificamente, né? Então, de novo, eu acho que a principal alternativa, ou a melhor nesse caso, é primeiro checar se há um valor que o banco te cobra para você fazer essa aplicação e negociar caso realmente ele te cobre. E aí a estratégia é você juntando aos pouquinhos, por exemplo, nos títulos do Tesouro Selic. E quando você conseguir formar um patrimônio um pouco maior, e aí no caso, como você falou, R$1.000 ou R$3.000, aí você já pode começar a pensar em alternativas que sejam mais rentáveis. Então, resgatar essa aplicação e aí realizar essas aplicações posteriormente em algo mais interessante. Certo. Não que os títulos do Tesouro Selic não sejam interessantes, sim, mas sem dúvida alguma tem alternativas mais interessantes para quem pode deixar o dinheiro guardado uns 2 anos. Exato, principalmente 2 anos. Uhum. Ainda aqui do e-mail, vocês podem mandar para dúvida.imtv@infomoney.com.br. A gente responde aí as suas perguntas nos próximos programas. O André Sampaio, a gente sempre fala muito de liquidez diária, ele mandou para a gente se isso significa que ele vai receber os juros todos os dias na conta dele. Então, o que significa liquidez diária? Liquidez diária é aquele que precisa resgatar diariamente o dinheiro que está aplicado, né? Agora, uma grande dúvida dessas do Tesouro Selic, por exemplo, que muita gente tem e é interessante, o Tesouro Selic ele rende diariamente, né? Então, por exemplo, num dia você tem os 150, no dia seguinte você vai ter 150 e alguns centavos, no outro dia você vai ter 151 e alguns centavos, porque isso aí é juros sobre juros diariamente.
Como é que você faz essa conta? Vamos fazer uma conta absolutamente de padaria, tá? Para tentar simplificar ao máximo. Você pega 6,75, que é a taxa de juros hoje, e divide por 252. Por que 252? São os dias úteis que a gente tem no nosso país. Então, 6,75 dividido por 252 vai te dar quanto de rendimento diário está sendo rentabilizada a sua aplicação nos títulos do Tesouro Selic. Tá? No Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA, a dinâmica é outra, é diferente. Aí você falou da sua estratégia, o Eduardo Bernardes fala no Facebook que ele também, ele não coloca sobra em aplicações, ele se paga primeiro, então vai primeiro para investimentos, e aí o que sobra ele paga as contas. Né? É interessante que a gente tem um custo tão caro no Brasil, um custo de crédito, por exemplo, então se você, por exemplo, tem dívidas a pagar, em geral essas dívidas elas custam muito mais caro do que as suas aplicações. Então é necessário primeiro você realizar esse tipo de planejamento, o que você tem como dívida, se é um financiamento de um carro, de uma casa, se você pegou dinheiro emprestado para investir em algum negócio que você abriu, enfim. Então esses custos em geral, eles são mais caros do que a realização das aplicações financeiras. Vou te dar um exemplo muito claro. É interessante que a gente vê a cessão do crédito no Brasil, apesar da perspectiva de melhora da economia para 2018, ainda a gente está caminhando a passos de tartaruga, né? É uma expectativa que o crédito volte um pouco mais forte agora a partir do segundo trimestre de 2018 e aí comece a deslanchar, né? Que os bancos comecem a liberar um pouco mais e com taxas mais baixas. É para isso que a taxa de juros vem caminhando desde os 14,25 para agora 6,75. Né? Então, vamos pegar financiamento imobiliário. Eu não tenho visto muitas propagandas de financiamento imobiliário com os descontos, ou não vou nem chamar desconto, vou chamar taxas razoáveis. Em geral, as taxas de financiamento imobiliário, historicamente no Brasil, eram menores do que a taxa de juros. E hoje em dia a taxa de juros caiu para 6,75 e a gente vê taxas de financiamento imobiliário a partir de 9, 9,5%, a partir de, né? Então 10, 10,5%. Então é um custo que está bastante elevado, é necessário então realizar esse tipo de conta. Né? No Facebook, o Elvis Barbosa te parabeniza aqui, diz que é muito boa a sua explicação. Ele agradece por compartilhar seus conhecimentos. Você estava falando sobre taxa de juros, tem uma pessoa que perguntando aqui. A Cris C. Ele quer saber se a sua opinião sobre a continuidade de baixa da Selic, qual que é a sua perspectiva para os juros? A gente teve recentemente decisão. Exatamente. E a ata do Copom, qual é a sua análise? A gente chegou a conversar depois da decisão e depois da ata, qual que é a sua opinião? Antes do Carnaval nós tivemos a decisão do Comitê de Política Monetária, que reduziu a taxa de juros de 7 para 6,75. O mercado, alguns economistas do mercado começam a sugerir e acreditar que essa taxa possa recuar para 6,5% na reunião do Copom de março. Né? Mas ainda grande parte ainda aposta na continuidade do 6,75 até o final de 2018. Eu também sou dessa faixa que acredita no 6,75. Eu mesmo coloquei que para a gente ter mais um corte na taxa de juros, seria necessário um evento relevante, como por exemplo a aprovação da reforma da Previdência, ou eventual, né, que agora o governo jogou a toalha de vez, ontem à noite. Então, eu acredito que continue em 6,75 ao longo de todo o ano de 2018. E posso falar, eu acho que até por um lado isso pode ser positivo, porque a gente vai conseguir, pela primeira vez em alguns anos aqui no país, fazer algum tipo de planejamento sobre uma taxa fixa ao longo de pelo menos 10 meses. Né? Então é importante que a gente tenha isso também para que você realize todo o planejamento. Claro que você tem as eleições podem modificar totalmente esse panorama, não de curtíssimo prazo, mas a partir de janeiro de 2019. Mas pelo menos um ano aí de estabilidade que realmente, como você lembrou, além da gente ter esse histórico em patamares altos, ela não ficava estável num patamar. Né? A gente teve uma taxa de juros estável em 14,25, né? Ficou quase um ano e meio naquele patamar horroroso. Mas quando você tem uma taxa baixa, você tem uma perspectiva de novos investimentos. Eu não falo nem novos investimentos em aplicações financeiras, o que pode acontecer também, por exemplo, no caso de bolsa de valores, de fundos de mercados, mas estou falando que alguns investidores podem resgatar seus recursos do banco e investir em abertura de negócios, geração de emprego, enfim, então tem muito isso, essa estabilidade, sem dúvida, nesse patamar baixo é muito importante. Todo mundo consegue se planejar, né? Os investidores e também o empresariado aí para geração de emprego. Fica só desconfiança em relação às eleições, né? Então, poderia ser um planejamento mais fácil se a gente soubesse que teria 1 ano e meio, 2, pelo menos, sei lá, um governo estável, nesse caso que não é o que vai acontecer, né? Tem bastante gente comentando aqui no Facebook que não paga mais
TED, então é bom Ótimo. procurar aí por bancos que ofereçam esses pacotes E gratuitos. há muitos né? bancos, muitas instituições financeiras que oferecem pacotes alternativos, né? Tem muita gente que ainda paga, por exemplo, 10, 15 reais sobre o segundo, ou terceiro, ou quarto TED, ou sobre o pagamento de contas. Enfim, eu acho que vale a pena negociar isso, porque as instituições financeiras são sempre abertas também você consegue uma flexibilização. Dá para negociar pelo exatamente. menos uns 2 ou 3 TEDs por mês Alguma gratuitos. coisa você consegue. O James Joe quer saber se com essa baixa da Selic, o que é melhor, pós-fixado ou pré-fixado? Pós-fixado. Pré-fixado a gente tem alguns títulos do Tesouro Pré com taxas até interessantes se a gente considerar juros em 6,75, né? Mas dado que, de novo, é uma incerteza muito grande o que a gente pode ter a partir de outubro aqui no nosso país, então eu não recomendo ficar travado a uma taxa por um longo período, dado essa incerteza toda a gente não sabe nem se o ex-presidente Lula poderá concorrer ainda, né? Por mais que ele tenha sido condenado em segunda instância, a gente não sabe se de fato ele vai ficar inelegível. E aí não coloco só o ex-presidente Lula, estou falando muito mais pela questão da insegurança jurídica que o nosso país pode ter a partir de 2019, né? Então a gente não sabe os candidatos, a gente não sabe política monetária, tem muita coisa para acontecer. A gente tem um jogo importante marcado, não faz a menor ideia de que vai poder escalar, né? E esse primeiro jogo importante começa a partir do dia 7 de abril, né? 7 de abril, se eu não me engano, na data limite, né? Desincompatibilização de cargos, ou seja, todos aqueles que forem concorrer a cargos eletivos nas eleições de outubro vão ter que se desligar dos seus cargos na primeira semana de abril. No caso, por exemplo, muito clássico aí que a gente vem comentando nesses últimos dias, do ministro de Minas e Energia, e falando muito mais sobre a perspectiva do processo de privatização da Eletrobras. Então ele não é o único, o ministro da Saúde também, enfim, deve sair para concorrer. Sim, vários ao já deixaram os ou cargo de cargos deputado federal. Devem deixar. Enfim, a gente tem em São Paulo também incertezas, né? Que a gente não sabe se vão deixar os cargos. No próprio estado de São Paulo, a gente tem aí o governador atual, Geraldo Alckmin, deve sair para concorrer à presidência, e aí assume o vice, Márcio França, que é de um partido que não tem muita ideologia como o do PSDB. Enfim, é muita coisa para acontecer. São 8 meses aí que vamos ter que jogar o jogo. Grandes emoções. Exatamente. A Sabrina Spentoff, ela pergunta do e-mail, ela diz que tem R$175 mil e esse dinheiro é de um acerto do trabalho dela. E ela pergunta quais investimentos ela poderia fazer, e a intenção é que assim que ela se recoloque no mercado de trabalho, ela quer quitar um imóvel no valor de 122 mil. Então seria interessante um investimento que ela possa retirar, caso necessário, no curto prazo. Olha, nesse valor a gente tem alternativas muito interessantes, né? A gente tem, por exemplo, alguns fundos de investimento bastante conservadores e que estão rendendo entre 105, 108 do CDI, como vou chamar com liquidez diária, né? Ou seja, que você consegue resgatar no dia seguinte, mas você consegue resgatar até 5 dias, ou seja, dá para você fazer uma programação tendo algo mais rentável. O outro valor eu separaria em 2 potes, né? O de 120 mil para quitação do imóvel, se de fato ele vai ser quitado. O que você precisa analisar, por exemplo, é se vale a pena, qual que é o custo da dívida desse financiamento, se vale a pena quitar ou se vale a pena investir em algo que tenha um perfil um pouco mais arrojado, por exemplo, um fundo multimercado que pode te render 160%, 170%, 180% do CDI, que é uma belíssima taxa e que hoje em dia já cobre esses custos dos financiamentos imobiliários em geral, né? Então, esse é um ponto do 120, aí sobrando um pouco mais de 50 mil, você tem várias alternativas que você poderia, inclusive, prolongar o prazo dessas aplicações, não necessariamente deixar para liquidez diária, e aí ter um retorno. Se for uma aplicação mais conservadora, um CDB de banco médio ou pequeno, e aí você tem alguns fundos de investimento, sejam eles conservadores ou como de renda fixa ou para multimercado, enfim, tem uma série de alternativas. Mas se quiser, pode mandar um e-mail para mim também, análises com S no final, @rico.com.vc. A gente te ajuda e encaminha também suas dúvidas para a área comercial, por exemplo, da Rico, para que ela te dê outras sugestões também. E aí, para finalizar, a Fabiana Ramos diz que tem tantas dúvidas em relação à aplicação que ela queria saber se tem alguma plataforma que ela pode esclarecer. Bom, além do noticiário do Infomoney, em que a gente, além do noticiário quente, né, a gente traz bastante informações sobre investimentos, explica termos, conceitos, as melhores opções de investimentos no momento. O Roberto Indec também tem um conteúdo justamente para quem tem cheio de dúvidas como a Fabiana, né? Alguns conteúdos, né?
A gente tem, por exemplo, páginas do Facebook e no YouTube, chama-se No Radar do Dinheiro. Fica à vontade, me siga. De novo, No Radar do Dinheiro, só colocar lá no Facebook e no YouTube, seja qual for a melhor plataforma. A gente faz diversos vídeos. Eu mesmo costumo subir os vídeos que a gente grava com a Verusca toda terça-feira de manhã. Temos o e-book de renda fixa, né? O e-book de renda fixa gratuito, se você quiser baixar, está lá na página da Infomoney. Se você não conseguir encontrar no portal, vai lá www.google.com, coloca e-book de renda fixa, Infomoney, certamente você vai baixar gratuito. E se você quiser ir até um pouco mais além para aprender um pouco mais, nós temos um curso de renda fixa que é vendida na própria plataforma da Infomoney também. Aliás, o curso que eu vou, preciso apenas atualizar alguns cases, dado que a taxa de juros veio caindo bastante ao longo de 2017, mas os conceitos praticamente são os mesmos. Mas em breve, ainda nesse mês de março, atualizarei por completo todos aqueles módulos que forem necessários, mas fica o convite para você também de todos esses conteúdos, né? Então, página no Facebook, página no YouTube, e-book gratuito, curso, temos mais alguma coisa? Que eu me lembre, por enquanto, você aqui, né? Toda terça. É verdade, toda terça de manhã, 11 horas. Toda terça. Pode mandar aí a sua pergunta para dúvidaimtv@infomoney.com.br. Talvez na próxima semana ele esteja aqui respondendo a sua pergunta. Então, Fabiana que perguntou aqui no Facebook. O link para o e-book também está aí no Facebook para quem mais se interessar. O e-book que é gratuito. Muito obrigada, viu, Indec, por mais uma semana aqui ajudando os leitores. E obrigada a você pela audiência. Até a próxima semana.